Dia 27 de junho é a altura de mais um tema do dia, agora para falar sobre o Boa Vista, um emblema histórico que está a atravessar dias muito complicados depois de não ter conseguido a inscrição na segunda Liga. O meu nome é Miguel Freitas, estou aqui acompanhado pelo jornalista do 00, Igor Gonçalves. Igor, bom dia, bem-vindo. Começando pelo que todos querem saber, logo pela primeira pergunta, Boa Vista está em risco? Antes de mais, bom dia. Respondendo assim diretamente, está em total risco. O Boa Vista, como o conhecemos, está em total risco. O Boa Vista, em princípio, não irá acabar, mas o Boa Vista, como clube de ligas profissionais, está em grande risco de acabar. Um dos administradores da SAD, Carmelo Freire, utilizou a expressão de que a SAD está em cancro terminal. Podemos aqui debater se foi uma expressão feliz, comparar o futebol à vida de alguém, mas independentemente disso, é um bocadinho isto que está a acontecer. O Boa Vista está numa fase extremamente perto, extremamente a caminhar para um recomeço, como aconteceu com o Salgueiros, como aconteceu com o Beira-Mar, como aconteceu com o Belenenses, como aconteceu com tantos outros clubes históricos do nosso futebol. O Boa Vista tem pergaminhos diferentes, porque é um dos 5 campeões nacionais, e, portanto, isso acarreta também responsabilidades quase até sociais, até para o papel que o Boa Vista já teve e ainda tem na cidade do Porto, mas o risco é realmente real, passa a redundância, de o Boa Vista para o ano e no futuro próximo andar em divisões bem abaixo daquilo que nos habituou. E, portanto, respondendo à pergunta, está em completo risco de acabar como o conhecemos hoje. Como referi, a equipa não se inscreveu na segunda Liga. Quais é que são agora os cenários que o Boa Vista tem em cima da mesa? O Boa Vista tem um passivo na casa de 156, entre os 156 e 160 milhões de euros. São dívidas, muitas delas não é imediatas, mas que têm que ser pagas ou que terão de ser pagas num breve espaço de tempo. Portanto, está aqui numa situação extremamente difícil. À Segurança Social, o Boa Vista deve 4,6 milhões de euros. A SAD, o clube deve 3,5 milhões de euros. Portanto, isto são dívidas que teriam que ser resolvidas num breve espaço de tempo. Portanto, este é o primeiro passo que o Boa Vista tem que enfrentar. Há outros passos, há mais uma série de transfer bans, há mais uma interdição no estádio do Bessa que não apresentou uma série de planos à proteção civil. Portanto, há aqui uma série de outras questões que estão a marcar a atualidade do Boa Vista. Depois, para além disso, não há certidões à Segurança Social ou atribuídas pela Segurança Social e a Autoridade Tributária. Portanto, sem isso o Boa Vista não se pode inscrever. E isto é importante porquê? Porque, portanto, o Boa Vista não se inscreveu na Liga 2, as perguntas são, ok, vai para a Liga 3? Não é certo. Aliás, é mais provável que não consiga a inscrição na Liga 3. Porque os pressupostos que são precisos para a Liga 2 são muito semelhantes àqueles que são precisos para a Liga 3. Portanto, o Boa Vista tem poucos dias para entregar esses pressupostos. As inscrições para a Liga 3 já terminaram, mas nestes casos, a Federação Portuguesa de Futebol tem um regime de exceção para os clubes que falharam inscrições em ligas superiores, têm X dias para se inscrever. Eu não sei ao certo quantos é que são os dias, mas são muito poucos. Portanto, no início da próxima semana, o Boa Vista tem que ter esses pressupostos entregues, sem dúvida nenhuma, à Federação. E isto traz um risco muito grande, que é o seguinte: a Liga 3 é a primeira competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Falhando a inscrição nessa Liga 3, não há a possibilidade do Boa Vista ir para o Campeonato de Portugal. Há apenas um cenário, que é o Boa Vista começar no fundo, na divisão mais baixa da Associação de Futebol do Porto, o equivalente ao 4º escalão da Associação de Futebol do Porto. Portanto, o Boa Vista teria que subir uma série de escalões para chegar à divisão de elite, que é a liga mais alta da Associação de Futebol do Porto. Portanto, não há aqui um ponto intermédio, não. Se o Boa Vista falhar a inscrição na Liga 3, terá de começar no último escalão da Associação de Futebol do Porto. Ora, se isto acontecer, parece inevitável que a insolvência da SAD vá acontecer. Aliás, mesmo que o Boa Vista se mantenha na Liga 3, a maior probabilidade, sem receitas de direitos de transmissão, como patrocínios a irem à vida, naturalmente a construção de um plantel que terá que ser feito, o mais certo é haver uma insolvência da SAD, uma falência técnica da SAD, e o clube
que recentemente, já estávamos a falar disso, mas e que o clube tenha que assumir o futebol. Sabemos que há uma divisão muito grande entre a SAD e o clube, e portanto parece-me que o Boa Vista vai mesmo ter de recomeçar na Associação de Futebol do Porto. Há aqui uma possibilidade do Boa Vista utilizar o seu estatuto social, o seu estatuto dentro do país, dentro do futebol, do futebol português, para tentar recomeçar, não na divisão mais baixa da Associação de Futebol do Porto, mas na divisão de elite. É muito difícil que isso aconteça, mas há essa esperança, pelo menos do lado do Boa Vista. E, portanto, estes são os passos. Para já, poucos dias para se inscrever na Liga 3, não conseguindo, vêm os distritais. Falaste de vários problemas desportivos, vários problemas económicos. Onde é que está Gerardo Lopes no meio desta... Esse é o grande mistério, não é? Nós obtivemos aqui algumas informações de que Gerardo Lopes, segundo o lado de Gerardo Lopes, soube dos problemas muito tarde. Eu acho que é difícil que isso tenha acontecido. Gerardo Lopes terá feito uma transferência de 2,5 milhões, a rondar isso, no início da semana para o Boa Vista poder pagar determinadas dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária, que aí iriam permitir que o Boa Vista se inscrevesse na Liga 2. Esse dinheiro não apareceu. Certamente que haverá uma explicação para isso. O lado de Gerardo Lopes passou a informação de que terá havido aqui uma intervenção de alguém jurídico que não deixou passar a transferência, que ainda se tentou, mas não há esse dinheiro. Portanto, o Boa Vista não recebeu até ontem esses 2,5 milhões de euros, que serão essenciais para o Boa Vista se inscrever para a Liga 3 também. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. E, portanto, ninguém sabe. Gerardo Lopes é alguém que está no Boa Vista há alguns anos e as coisas têm incluído absolutamente trágicas, não é? O Bordeaux, outro clube onde Gerardo Lopes investiu, desceu ao 4º escalão do futebol francês também por problemas semelhantes a este. Portanto, a pergunta é o que é que Gerardo Lopes está disposto a fazer para salvar o Boa Vista. Mas o problema é que esta pergunta não é feita hoje, dia 27 de junho. Foi feita há 2 anos, foi feita há 3 anos, porque isto é uma bola de neve que se tem vindo a compor e que agora vai aterrar e que destrói o Boa Vista no momento em que o Boa Vista desce divisão. O Boa Vista foi conseguindo salvar-se pelos pingos da chuva, no ano passado ficou no primeiro lugar acima da descida, foi-se salvando por mérito de grandes treinadores que lá passaram e que conseguiram com muito poucas armas manter a equipa estável, mas sabíamos que, aliás, aqui há alguns meses eu gravei aqui um tema do dia onde eu fiz ou tracei um cenário negativo, negro para o Boa Vista no que faltava daquele campeonato e confirmou-se, o Boa Vista terminou em último, apesar de até ter havido ali uma fase onde parecia que iam conseguir mais um milagre, mas acabou por não acontecer esse milagre, e de repente a bola de neve acertou no Boa Vista e Gerardo Lopes, que tem vindo a empurrar o problema com a barriga, parece que vai continuar a fazê-lo e parece inevitável que o clube vá ter que se distanciar, o clube, não a SAD, que o clube vai ter que se distanciar do investidor e recomeçar. Passando aqui para outra vertente do Boa Vista, há uns dias o Boa Vista anunciou a criação da equipa B. É esse o futuro do Boa Vista? Parece-me que sim, parece-me que é inevitável, não é inevitável, mas é muito provável que esse passo feito pela direção de Rui Garrido, que é o presidente do clube, tenha sido já a preparar o fim da SAD e então o Boa Vista Clube tem uma equipa para continuar o futebol sénior. Percebemos que vai ser um recomeço bastante duro, vai ser uma realidade muito dura. Será interessante ver como é que aquela zona de pessoas do Bessa que, por norma, se abraçam ao clube quando ele está em dificuldades, se vão conseguir fazer nas distritais do Porto. Mas parece-me que esse passo, essa criação da equipa B, foi a resposta do clube a algo que eles, se calhar, não tinham a certeza que ia acontecer, mas já suspeitavam que era o fim da SAD e, portanto, eles terem já aqui um caminho, ou pelo menos os passos dados, para começarem a ter o seu próprio clube. Eu diria que, muito provavelmente, tal como aconteceu, por exemplo, com o Beira-Mar, tal como aconteceu com o Belenenses, o clube vai recomeçar como clube, vai tentar reerguer-se para daqui a uns anos voltar eventualmente a constituir uma SAD e voltar a tentar entrar no convívio dos maiores do futebol português. Deixamos aqui de lado Boa Vista para terminar o tema do dia. Passamos para uma perspectiva mais global. Falaste do Salgueiros, falaste do Beira-Mar. Porquê é que estes casos continuam a acontecer no futebol português? Há 2 razões.
Da mesma maneira que há jogadores que falham golos de baliza aberta e defesas que não conseguem acompanhar os avançados, há também fracos dirigentes. Apesar de os dirigentes passarem sempre uma ideia de que estão super preparados para os cargos que ocupam, isso não é assim, não é? Nem toda a gente é boa no que faz. Portanto, esse é um dos cenários. Maus dirigentes, dirigentes que... Esse era mais até o cenário do início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, quando os clubes não estavam abertos a investidores, portanto, estavam muito dependentes das boas decisões dos presidentes. Quando as coisas corriam mal, o clube investia mais do que podia, perdia mais jogos, era mal contratado um treinador e a equipa de repente estava num beco sem saída porque as receitas eram muito menores e, portanto, qualquer erro tinha um peso muito grande. Portanto, esse é o primeiro cenário, que é maus dirigentes. Depois, com a abertura dos clubes às SADs, com a abertura dos clubes ao mundo, digamos assim, gerou-se um outro problema, que são maus investidores. E este tem sido o problema de vários clubes. Basta ver o que aconteceu com o Beira-Mar, basta ver o que aconteceu com o Belenenses, basta ver o que aconteceu com inúmeros outros clubes. Que é clubes que, por razões financeiras, perdem a maioria do capital da SAD. Portanto, por exemplo, os três grandes e o próprio Braga têm nos seus estatutos que o clube tem que ser sempre detentor de 51% do capital da SAD. Os clubes mais pequenos, para fazerem mais dinheiro, para conseguirem competir ao mais alto nível, porque depois é aqui um círculo, que é, os clubes começam a ver os outros clubes a ter mais dinheiro, precisam de mais capital, então têm que abdicar de mais controle. E ao abdicar de mais controle, ficam nas mãos de grupos, muitas vezes estrangeiros, muitas vezes de pessoas que nós nem sabemos. Eu lembro-me, por exemplo, o Beira-Mar, a certa altura entrou um grupo italiano que ninguém conhecia, depois entrou um iraniano que também ninguém conhecia, de repente o Beira-Mar estava na última divisão da Associação de Futebol da Aveiro. E, portanto, os clubes, perdendo o controle da SAD, ficam à mercê de investidores, que tanto podem investir num ano 10 milhões, como no ano a seguir podem simplesmente não investir nada e tu de repente estás aqui e estás com as calças na mão, digamos assim, porque tens compromissos e não tens dinheiro. Felizmente, os três grandes estão a conseguir aguentar a sua maioria nas SADs, mas eu diria que o caminho será cada vez mais investidores estrangeiros no futebol. Vemos isso em todos os esportes, vemos isso em todas as ligas, basta olhar para a Premier League. E, portanto, depois há o risco. A partir do momento em que o dono ou o investidor disser opá, agora não vou investir tanto, tenho problemas financeiros noutra empresa, portanto não posso investir no futebol, os clubes estão lixados. E, portanto, no caso do Boa Vista é um bocadinho isso que está a acontecer. No caso do Belenenses foi uma situação um bocadinho diferente, porque houve ali um confronto muito grande entre Belenenses Clube e Belenenses SAD. Havia até aquela coisa do B-SAD e não sei o quê. Neste caso, está a caminhar para isso também, para a crispação total entre o clube e a SAD, e, portanto, esse é também são as duas razões. Maus dirigentes, maus investidores, más decisões e falta de dinheiro. Portanto, esperemos que cada vez aconteça menos, mas estamos a atravessar uma situação agora com um dos, 5, 6, 7 clubes mais históricos do futebol português e, portanto, é uma situação difícil até para o próprio futebol português. Igor, muito obrigado por esta reflexão para terminar o tema do dia. Não se esqueçam, esta sexta-feira ainda de ouvir o Afunda 3 relacionado com o basquetebol e o 5 para 4, onde se vai debater a atualidade do futsal nacional.